Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha continuará dando a erva indiana para que Antônio parta desta para uma melhor. A vilã aproveita e faz Antônio assinar diversos documentos e procurações, sem imaginar que neste instante está sendo vigiada por uma pessoa misteriosa. Jurecê revela a Caio o que tem por trás das folhas da planta que Agatha está dando para Antônio, e deixa Caio desesperado e sai correndo para parar sua mãe. Agatha descobre que Irene é a responsável pelo acidente que acabou com Daniel e convoca a cidade toda para uma coletiva de imprensa, onde pretende desmascarar a rival. Caio avisa Marino sobre o que Agatha está fazendo, e o delegado consegue um mandado de prisão contra Agatha. Mas quando vai atrás da mulher, percebe que alguém passou por lá antes dos jornalistas chegarem e deu um fim nela. Só que um detalhe no corpo fará com que Marino descubra quem fez isso com Agatha. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer depois que Antônio for para o hospital por causa do chás que Agatha dá a ele. Antônio volta para casa, ainda inconsciente de seus atos e pensamentos. Angelina estranha e pergunta: mas a recomendação médica não era para ele ficar internado? Por que estão voltando? Agatha responde: o Antônio vai ficar muito melhor em casa do que naquele hospital. Aqui eu vou cuidar dele. Angelina continua estranhando. Hélio chega na mansão, disfarça ao ver Agatha e fala: eu vim aqui conversar com a Petra. Ela tá aí? Agatha também disfarça e responde que sim. Enquanto isso, Luigi conta a Irene que Hélio é o terceiro filho de Agatha. Pasma, a vilã diz: meu Deus, então é ele? O engenheiro da cooperativa que é o filho da Agatha? Meu Deus, eles estão aqui enganando todo mundo esse tempo todo? Como que eu não percebi isso antes? Nesse momento, Caio se aproxima, mostra que escutou a conversa dos dois e questiona: o que você disse, italiano? O Hélio é o filho de quem? Irene responde: foi isso mesmo que você ouviu, Caio. Sua mamãezinha tá mentindo pra todo mundo. O Hélio é teu irmão. Em choque, Caio diz: eu não posso acreditar no que eu tô ouvindo. Irene fala: não é novidade pra ninguém que a Agatha é uma mentirosa. Mas o Hélio? Esse homem tá se envolvendo com a minha filha. A Petra precisa saber a verdade agora mesmo. Luigi avisa: Petra está com Hélio em La Mansão de Antônio. Com raiva, Caio fala: então vamos pra lá agora mesmo. Irene diz: chegou a hora da gente acabar com a farra desses dois. Irene, Caio e Luigi saem determinados a contar a verdade. E quando chegam na mansão, uma confusão enorme começa. Furiosa, Agatha questiona: o que é isso? O que vocês estão fazendo na minha casa? Vai embora daqui, Irene. Petra se aproxima com Hélio e pergunta: mãe, o que a senhora tá fazendo aqui? Irene responde: vim te livrar do mentiroso do Hélio. Ele é perigoso igual a mãe. Nesse instante, um silêncio toma conta do local. Agatha regala os olhos e Hélio fica paralisado. Antônio aparece sentado e confuso com os próprios pensamentos.
Preocupada, Petra pergunta: o que foi que a senhora disse? Irene responde: o Hélio é o filho da Ágata, Petra. Esses dois estão enganando todo mundo esse tempo todo. Petra quase passa mal quando escuta aquilo. E Caio diz: você não parou mesmo com as suas mentiras, não é, Ágata? Agora mais essa. O Hélio é meu irmão. Cínica, Ágata diz: Irene, você está completamente perturbada. E vocês não respeitam sequer a saúde do meu marido. Me admira, Caio, se associar a Irene, que te tratou mal uma vida inteira. E você sabe que não presta. Pra ela vir aqui, inventar essas mentiras sobre mim? Petra começa a chorar, encara Hélio e pergunta: é verdade isso? Você mentiu pra mim esse tempo todo, Hélio? Ágata insiste: quem tá mentindo é a Irene. Hélio não aguenta mais se segurar e fala: é verdade, Petra. Eu sou o filho da Ágata com o Evandro, médico que ela fugiu. Eu só não contei antes porque ela não deixava. Ela me ameaçava. Petra começa a chorar. Caio fica mais furioso ainda e fala: vocês dois não valem nada. Irene manda: saia de perto desse homem, minha filha. Ele é perigoso. Ágata se irrita mais ainda e fala: chega! Eu quero todo mundo fora da minha casa agora. Caio olha para Antônio e grita: você não vai falar nada? Olha o tanto que essa mulher tá mentindo. Antônio continua fora de si e não fala nada com nada. Caio encara Ágata e questiona: o que você tá dando pro meu pai? O que tá colocando na comida dele pra ele ficar desse jeito? Ágata grita: chega! Isso eu não admito. Hélio se desespera e pede: deixa eu falar a sós com você, Petra. Eu juro que posso explicar tudo. Juro. Mesmo furiosa, Petra aceita conversar a sós com Hélio. Os dois vão até outro canto e ele conta: quando eu vim pra cá, pensei que estava ajudando a minha mãe a fazer justiça. Só que depois eu percebi que ela era do mal. Eu não estou do lado dela. Não estou. Petra fala: você é um mentiroso, Hélio. Mentiu pra mim esse tempo todo. Eu nunca mais quero te ver na minha frente. Hélio percebe que não conseguirá convencer Petra da verdade. Quando chega a noite, Ágata aparece sozinha com Antônio e novamente dá o chá pra ele beber. O fazendeiro fica mais sem consciência ainda de seus atos. E Angelina aparece vendo tudo por trás da porta. Sem imaginar que a empregada tá vendo tudo, Ágata pega um papel e uma caneta pra Antônio e fala: preciso que você assine isso daqui pra mim, meu amor. Antônio continua sem consciência. Pega o papel e a caneta. Angelina continua observando enquanto Antônio assina. Ágata é mais cínica do que nunca e diz: isso daqui é uma procuração, passando todos os seus bens para o meu nome, Antônio. Finalmente tô conseguindo o que eu queria, a minha vingança. Eu voltei para tirar tudo que é seu e resgatar os bens que você tirou da minha família, Antônio. O fazendeiro continua fora de si e sem consciência nenhuma do que ouve. Angelina arregala os olhos, corre até Caio e conta: sua mãe aproveitou que seu pai estava quase sem consciência para fazer ele assinar uma papelada, Caio. Nervoso, Caio diz: eu tenho certeza de que minha mãe que tá fazendo meu pai ficar daquele jeito. Só pode. Angelina decide contar a verdade.
Eu vejo a Agatha colocando umas ervas no chá do teu pai, Caio. Já vi mais de uma vez. Caio pensa e fala: deve ser isso que tá deixando ele ruim. Tenta arrumar essas ervas pra mim, Angelina. Angelina responde que tentará pegar um pouco. E enquanto isso, Agatha sai de casa para ir atrás de Ramiro. Assim que encontra o homem, ela diz: Ramiro, eu sei que você obedece a tudo que o Antônio manda. Mas agora que ele não tá em muitas condições, você vai me obedecer. Eu preciso que você acabe com a Irene. Quando escuta aquilo, Ramiro se assusta e recusa na mesma hora. Eu não posso fazer uma coisa dessas com a dona Irene. Não posso mesmo. Ela até já mandou eu fazer isso com você e eu recusei. Agatha se irrita mais ainda e fala: a Irene pensa que tem capacidade para acabar com alguém. Sem querer, Ramiro deixa escapar. Ela tem mesmo. Tanto é que o Daniel tá no caixão por causa dela. Agatha se assusta e questiona: como é, Ramiro? O que foi que você disse? Ramiro se apavora e diz: ixi, falei demais da conta, não devia. Agatha coloca Ramiro contra a parede e o ameaça. O rapaz fica sem saída e conta: a dona Irene tinha mandado cortar os freios do carro pro Daniel ficar com a tal da sucessão. Mas aí ele entrou no carro antes e teve aquele acidente. Em choque, Agatha começa a dar risada e fala: então o Daniel perdeu a vida por culpa da Irene? Isso é muito melhor do que eu poderia imaginar. Essa informação vai ajudar muito, Ramiro. Agatha sai andando enquanto ri. Petra e Luigi encontram a mulher no meio do caminho. E curiosa, Petra pergunta: o que aconteceu pra você tá feliz desse jeito, Agatha? A mulher responde: aconteceu que eu descobri uma coisa sobre a Irene, sua mãe. Uma coisa que pode colocar ela na cadeia. Agatha continua rindo e sai andando. Petra se preocupa mais ainda e pergunta: o que ela quis dizer com isso, Luigi? Também preocupado, ele responde: não sei, mas coisa boa não há de ser. Instantes se passam, até que Agatha chega na casa de Irene e encontra a mulher sozinha lá. Irritada, Irene questiona: o que é isso? Quem te deu o direito de invadir a minha casa desse jeito? Agatha dá mais risada ainda e responde: aproveite os últimos minutos que você ainda tem nessa casa, Irene. Vou te entregar pra polícia. E sua próxima casa será uma cela bem menor do que essa casa. Irene se irrita e questiona: do que você tá falando, infeliz? Mais cínica ainda, Agatha responde: tô falando que eu descobri a verdade. Inclusive tenho provas. Você pagou pra cortar os freios do carro do Caio. Mas o Daniel entrou antes e deu no que deu. Quando escuta aquilo, Irene fica paralisada de medo e tenta disfarçar. Mas isso que você tá falando é um completo absurdo. Agatha interrompe e diz: absurdo foi o que você fez com o próprio filho. Eu tenho provas, Irene. Eu vou mostrar pra todo mundo quem você é de verdade. Irene não segura a raiva e tenta avançar em Agatha. Mas a mulher a segura e diz: finalmente chegou o dia em que eu acabaria com você de uma vez por todas, Irene. E a melhor parte é que eu nem precisei sujar as minhas mãos pra isso. Como eu disse, aproveite os seus últimos momentos livres, porque vai passar um bom tempo trancada. Agatha sai andando enquanto dá risada. E nervosa,
Irene anda de um lado para o outro enquanto diz: Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que parar a Agatha de uma vez por todas, antes que seja tarde demais. Enquanto isso, em outro canto, Angelina procura Caio e fala: Eu trouxe para você um pouco das plantas que a sua mãe coloca no chá. Caio agradece a ajuda de Angelina e corre até a aldeia de Jurecê. Assim que chega, o pajé o recebe e fala: Jurecê sabia que Caio vinha. Caio mostra a planta e fala: Eu preciso descobrir o que é isso, pajé. Jurecê pega a planta, analisa ela e fala: Isso daqui é feito para deixar uma pessoa inconsciente de seus próprios atos, Caio. Essa planta é perigosa. A pessoa que toma fica praticamente sem saber o que está acontecendo à sua volta e pode até perder a vida. Caio arregala os olhos e diz: Então é isso que a minha mãe tá dando pro meu pai? Caio continua pasmo e sem imaginar que seu filho descobriu seu segredo. Agatha dá início ao plano de desmascarar Irene. A vilã telefona para o advogado que cuidou dela enquanto estava presa e fala: Frazão, tô precisando dos seus serviços outra vez. Preciso que você convoque a imprensa e a polícia para virem até a minha casa e do Antônio agora mesmo. Tem um segredo da Irene que preciso revelar diante desse país inteiro. Enquanto isso, Caio leva para Marino as plantas de Agatha e fala: Minha mãe tá dando isso pro meu pai todo dia. O pajé disse que é perigoso. Marino avisa que irá analisar e vai atrás de Agatha. Quando a encontra, ele diz: Eu preciso fazer umas perguntas pra senhora, dona Agatha. Agatha dá risada e fala: Sem mandado, você não vai fazer perguntas nenhuma. Mas como sou boazinha, vou te convidar para uma coletiva de imprensa hoje lá em casa. Lá tudo será respondido. Agatha sai andando. Marino telefona para seu colega e fala: Silva, consiga um mandado para Agatha La Selva agora mesmo. O policial faz o que Marino pediu. E assim que o mandado fica pronto, Marino diz: Chegou a hora de buscar a Agatha. O delegado corre até a mansão La Selva para prender Agatha. Mas assim que chega, a encontra sem vida no chão. O delegado se assusta com o que vê e fala: Meu Deus, a Agatha! Caio corre até a mansão, descobre o que aconteceu e corre para levar Antônio ao hospital. Hélio entra em choque e fala: Meu Deus, a minha mãe não está mais viva. Mas o que aconteceu com ela? O legista avisa Marino que alguém colocou algo na comida de Agatha para ela perder a vida. E em choque, Marino diz: Alguém acabou com a Agatha de propósito, mas ela teve o que mereceu. Marino investiga e descobre que Irene deu um fim em Agatha para salvar Antônio. Você acha que o Antônio vai pedir perdão para Irene e voltar com ela? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.